Que a doce e maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre as nossas vidas. Que a presença de Deus seja constante em sua vida. Amém. Hoje, a palavra que Deus tem para nós está no livro de Samuel, 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 3. Do versículo 3 ao versículo 11. Que diz assim: Então Davi perguntou, Davi já rei, existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, que é o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E Davi disse, Mefibosete? Ele respondeu, aqui estou, às suas ordens. Eu vou parar só um pouquinho aqui para vocês entenderem. Mefibosete, neto do rei Saul, estava falando diretamente com o rei que substituiu o rei Saul, que substituiu o reinado do avô dele. E isso queria dizer naquela época, sabe o quê? Sentença de morte. Porque os reis, quando assumiam o lugar, o rei que assumisse o lugar do outro, ele matava toda a família do outro para não ter perigo de perder o seu reinado. Então, quando Mefibosete estava ali, em Lodebar, cidade dos refugiados, lugar de esquecimento, um esconderijo, porque a ama dele, no momento que tomou conhecimento que mataram o rei Saul e Jonatas, o pai de Mefibosete, imediatamente ela sai desesperada, pega o menino e corre. E quando ela corre, fugindo, ela tropeça e a criança cai. E neste acidente, esta criança fica aleijada dos dois pés, como tem na palavra de Deus. Ele ficou com esta deficiência física. E ela leva essa criança doentinha, machucada, para esse lugar de esconderijo. E ficam lá refugiados. E passa o tempo, e Davi assume o trono. E aí Mefibosete, ele já tinha até um filho, chamado Mica, quando ele foi chamado pelo rei. Então, o que ele deve ter pensado? Na hora que o rei, que assumiu o lugar do avô dele. O que passou pela cabeça dele? Eu acho que muita coisa assustadora. Como em determinadas situações nós pensamos que aquilo que está acontecendo é para o nosso mal. E nos desesperamos. E aí ele chega diante do rei, se prostra, coloca o rosto em terra. E chega ali diante do rei, talvez para implorar do rei que permita que ele continue vivo, lá naquela cidade do esquecimento, em Lodebar, cidade empoeirada, abandonada, esquecida. Lá as pessoas eram esquecidas, mas Deus fez Davi lembrar. Será que há algum parente de Jonatas, de Saul, ainda com vida, para que eu possa derramar sobre eles a bondade de Deus?
Olhe como foi que Deus trouxe na mente de Davi. E aí, quando o rapaz chega diante dele, ele diz: aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo. Por quê? Porque era motivo de medo mesmo. Ele, como parente do rei, como herdeiro do rei que foi morto, ele ali era para estar com medo mesmo, porque ele poderia ser assassinado ali. O melhor que Davi poderia fazer era devolvê-lo para aquele lugar do esquecimento. Esta era a realidade que ele estava vivendo até aquele momento, até ouvir do próprio rei Davi esta frase: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Ele não esqueceu que Jonatas tinha amor por ele, amor como irmão, porque Jonatas viu tudo que Davi fez por Saul. Ele viu que ele primeiro, ele correu risco de morte quando ele foi guerrear contra, foi lutar contra o gigante Golias. E ele viu que Davi livrou o pai dele de tamanha vergonha e aflição, porque já fazia muitos dias que o gigante dizia: e aí, não tem homem aí para vir, não? Para vir guerrear comigo? Porque não basta só um homem para vir brigar comigo. Se eu perder, olha, ele se achando porque era gigante, se eu perder, tudo bem, vocês podem ficar perderam a guerra contra os filisteus. Mas se eu ganhar, os filisteus vencem. E aí Davi livrou Saul pela primeira vez. E depois Davi, ele era chamado muitas vezes para tocar a harpa, para acalmar Saul. E tudo isso Jonatas via. E Saul, o demônio que fazia com que Saul ficasse aflito, angustiado, quando ouvia o toque do som que era emitido pelo instrumento que Davi tocava para o rei Saul, o mal fugia, saía dali. E Saul sentia o alívio. Por isso que ele pedia para Davi ir tocar lá, antes de Davi ser rei. Davi ganhou muitas guerras pelo rei Saul, defendendo o povo de Deus. Mas aí as mulheres cantaram dizendo que Saul matava milhares, mas que Davi matava mais 10.000 milhares. 10 milhares a mais. E aí aquilo trouxe no coração de Saul, que não tinha, ele não deixava Deus fazer morada nele, trouxe o orgulho dele ferido. E aí passou a ter inveja de Davi ao ponto de querer matá-lo. E Jonatas, o filho de Saul, o filho do rei, o herdeiro do rei, mas ele via a injustiça daquilo que Saul fazia com Davi. E ele sempre, ele tinha Davi como um amigo, um irmão, alguém que ele amava. E ele morreu sendo fiel a Davi. Ele morreu porque os outros reis mataram Davi, mataram Saul. Jamais Davi mataria. Davi teve duas grandes oportunidades de matar Saul. Cortou até o manto dele, mostrando que ele teve lá, que ele estava com a arma, mas que ele não queria matá-lo. E nem assim Saul conseguia deixar de querer matar Davi. Por isso que Saul pereceu. E Jonatas morreu por ser filho do rei. Naquela situação que mataram o rei, mataram Jonatas. E ali, passado muito tempo, por quê? Porque quando ocorreu a morte de Jonatas, o filho dele ainda estava no braço da ama, que foi quando caiu e sofreu o acidente e ficou paralítico. Ficou com o coxo aleijado das duas pernas, dos dois pés. Mas
Quando Davi lembrou dele, ele já era um homem, porque ele já tinha um filho. Então ele já era um homem. Então passou um tempo. Mefibosete, o filho de Jonatas, passou um tempo lá no lugar de esquecimento. Cresceu ali. Se tornou pai ali, naquele lugar dos refugiados. E quando chegou o momento certo, o Senhor trouxe na memória de Davi o amigo Jonatas. E aí ele disse que ele fala para Mefibosete: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à mesa, à minha mesa para comer. Ele não só restituiu aquilo que Mefibosete tinha perdido quando criança, ele não só restituiu, como disse que a partir daquele dia, Mefibosete sentaria à mesa dele, à mesa do rei. Oh, aleluia! Como Deus é grande! Deus faz assim conosco. Ele nos tira do lugar do esquecimento. Ele nos tira daquele lugar humilhante, daquela situação de humilhado, e nos coloca à mesa dele e nos honra. Isso que Davi fez foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pelo amor de Deus. Por isso que ele diz que a bondade de Deus, que ele possa fazer a bondade de Deus. Foi em qual versículo que eu vi que ele disse a bondade de Deus? Está aqui. É no versículo 3, ele disse: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Porque essa bondade é de Deus, não é de Davi. É de Deus. E quando ele disse isso a Mefibosete, então Mefibosete, quando ele disse: eu vou restituir tudo que era do seu pai, e você vai sentar à minha mesa todos os dias. Você vai cear comigo no banquete do rei. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Olhe como era que ele se achava, como ele se via, um cão morto. Um cão morto. Porque ele já tinha sido rotulado, já tinham dado o rótulo do aleijado, o filho do rei que perdeu o trono. Ele já estava rotulado, ele já se considerava cão morto. Ele disse: quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Rótulos. Adulterou, aí chama adúltero. E aquele adúltero rotulou. Teve relações homossexuais, é homossexual. Aquele homossexual. E o pior, o próprio rapaz que está praticando o homossexualismo, ele não sabe mais que é filho de Deus. Ele não sabe mais que é a imagem e semelhança de Deus. Ele se acha um cão morto. Ele se acha um homossexual. Ah, não.
Eu sou um homossexual porque está praticando o homossexualismo. Rótulos. Ah, aquele ali é um pecador porque está pecando. Ele está cometendo pecado. Nunca mais eu digo que fulano é pecador ou que eu sou pecadora se eu estiver cometendo pecado. Eu vou dizer, eu sou a serva do Deus Altíssimo. Eu sou filha do grande eu sou, mas eu estou agora cometendo isso. E o meu Senhor vai me dar forças para que eu pare de cometer esse ato que desagrada ao Senhor. Mesmo que toda a sociedade ache muito bonito e bata palmas. Mas ao Senhor não agrada. Então é assim que nós devemos fazer. E nunca nos rotular. E nunca permitir que alguém nos rotule com determinada atitude. Não é assim que Deus quer. E tem gente que intitula a pessoa de forma pejorativa. Então Deus veio hoje quebrar paradigmas, quebrar conceitos que trazem a preconceitos. Não devemos rotular ninguém pelo que a pessoa está fazendo. Nós já temos um rótulo. Oh, aleluia! Nós somos filhos do grande eu sou. Desde o dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço dos meus e dos seus pecados. E a partir daquele dia, nós herdamos a vida eterna. Quem está jogando fora a sua herança hoje, pode hoje dizer: eu quero de volta o que Deus já fez por mim. Por isso que Davi disse: eu vou devolver tudo, toda a herança do seu pai. E hoje o Senhor está dizendo para você: pegue de volta a sua herança. Jesus já morreu por você e por mim. Jesus já pagou o preço. Existe uma herança preparada para você. Receba esta herança. Tire esse rótulo que você mesmo colocou em você. Você é filho do Deus Altíssimo, imagem e semelhança dele. Então não se rotule, nem permita que ninguém venha rotular você. Você já tem um rótulo, filho do Deus vivo. O seu DNA tem ele, porque foi ele quem fez você existir. Então nada vai mudar. Mesmo que o adversário queira colocar na sua cabeça que você é isso ou aquilo, você tem que entender o que realmente você é, qual a sua origem. Não esqueça da sua origem. E não esqueça, você tem uma herança, a vida eterna. Não jogue ela fora. Amém? E quando ele diz isso, diz que é um cão morto, Davi nem responde isso. Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo. Aí foi logo resolvendo a situação, devolvendo o que era dele. Devolvendo. Primeiro porque Ziba era servo de Saul. Aí ele já foi falando para Ziba. Servo, ele diz: então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Ou seja, eu dei a o nome dele é difícil. Mefibosete. Mefibosete. Ele disse: eu dei a Mefibosete. Tudo que era de Saul, toda a herança é para ser devolvida para o menino, para o rapaz. Eu dei ao neto de seu senhor, que é Saul.
ele fala para Ziba, você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Ele já se dirige a Mefibosete como o seu senhor. Ele diz a Ziba, o seu senhor. Para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, o neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Disse, porém, ainda tem mais uma coisa. Eu quero dar não só o que ele já tem de herança. Eu quero devolver a ele, mas eu quero dar para ele um lugar de honra, sentado à minha mesa, junto com os meus filhos. Ele diz, porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba, o servo agora de Mefibosete, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei, farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim, o último versículo. E assim, Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Oh, aleluia! O Senhor quer hoje tirar você de Lodebar, deste lugar de desonra, deste lugar de humilhação, onde você está, onde Satanás colocou você. Talvez numa casa de prostituição. Oh, meu Deus! Talvez num presídio. Talvez em boca de fumo, que são casas de tráfico, lugares onde traficam drogas. Talvez você esteja num destes lugares. Talvez você esteja agora em sua casa, mas se sentindo abandonado, abandonada. Se sentindo um cão morto. Como o filho de Jonatas se sentia, cão morto. No lugar de esquecimento. Ninguém te honra. Você é uma pessoa que as pessoas não consideram. Talvez você chegue numa reunião familiar e você se sinta o menor deles, a menor deles, por algum motivo. Ou porque não conseguiu conquistar isso ou aquilo. Ou porque se sente diferente de suas outras irmãs em alguma coisa. Diferente dos seus irmãos em alguma coisa. Talvez você esteja sentindo isso hoje. Talvez você esteja se sentindo uma pessoa rejeitada. Alguém rejeitou você. Disse que não queria mais você. Mas eu quero te dizer, nesta manhã, do dia 20 de janeiro de 2021, o Senhor, o Rei dos Reis, o autor de todo o universo, o grande eu sou, está convidando você hoje para sair de Lodebar e para sentar em sua mesa, em lugar de honra, sentar na mesa do Rei, juntamente com o seu filho.
Sabe o que Jesus disse? Jesus disse no Evangelho, olhe que eu estou saindo do Velho Testamento, de quando Davi era rei, o que Deus fez na vida do neto de Saul, do filho de Jonatas. E agora eu estou indo para o Novo Testamento, para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João. No capítulo 14, João escreveu que Jesus disse que o coração de vocês, que o seu coração, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim. Jesus está dizendo. Vocês que creem em Deus, creiam também em Jesus, o Cristo, o sacrifício vivo, o Cordeiro Santo, que estava com Deus antes da fundação do mundo. Creiam nele. E Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. Jesus disse, antes de morrer na cruz, ele avisou que ia, por isso que ele tinha que ir, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. Oh, aleluia! Tem um lugar preparado para todo aquele que nele crê. Já tem um lugar preparado. E Jesus vai voltar e vai nos conduzir para este lugar. Na casa do Pai. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Nós vamos estar também aonde o grande eu sou está. Nós vamos estar lá. Nós, os que persistirmos na fé, porque o mundo tenta nos tragar para a morte eterna. Cuidado para não perder a sua herança. Você tem uma herança, você tem um valor. Tem um hino bem lindo que diz isso. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis.
Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Pois você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Mas você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você é valiosíssimo para Deus. Você é valiosíssima para Deus. Não deixem que rotulem você. Não deixem que queiram dizer que você é algo que de alguma forma seja diferente da vontade do Pai. A vontade do Pai é que você seja aquilo que Ele fez você ser. Se precisar passar um tempo em Lodibar, se nós precisamos, todos nós precisamos passar um tempo em Lodibar. Deus permitiu que este homem passasse esse tempo naquele lugar para que ele aprendesse a valorizar o que realmente tem valor. Então tenha calma. Se você ainda está nesse lugar, tem prazo determinado para você sair de lá. Busque o Senhor ainda lá naquele lugar, nesse lugar difícil, nesse lugar de esquecimento, de humilhação e de dor. Mas permaneça neste lugar orando, que logo, logo o Senhor vai tirar você deste lugar. Ele vai tirar você deste lugar que é tão triste e vai te dar um lugar de honra à direita dele. Pertinho de Jesus, como Jesus está à direita dele, e ele disse que neste lugar onde ele vai estar, nós também estaremos, então estaremos por ali, do lado direito do trono, bem pertinho de Jesus. Nós vamos estar lá. Sim. E enquanto estamos aqui, vamos ficar debaixo das asas do Altíssimo? Vamos nos ajoelhar para que o Senhor nos honre? Vamos lembrar que somos pó e que precisamos dele? Foi ele que nos fez. Eu vou ler aqui as observações que eu fiz para que de repente eu não perca nenhum do que Deus queria que eu dissesse. Deus quer te honrar. Deus vai te tirar desta situação para te honrar. Deus vai te tirar desta situação para te honrar. Deus vai restaurar a sua vida. Deus quebra o silêncio na hora certa. Quantas vezes esse menino deve ter pensado: puxa vida, o meu avô era rei, o meu pai era o herdeiro do trono e eu seria o herdeiro do trono do meu pai. Ah, eu tinha tudo e agora eu estou aqui em Lodebar, num lugar abandonado, um lugar humilhado, um lugar de esquecimento. Oh, que silêncio! E Deus, meu pai falou em Deus, mas onde está Deus agora? Eu te respondo, trabalhando por você e por mim. Ele não para, ele não dormita, ele nem cochila. Ele está bem acordado. Lembra quando eu perguntei ao Senhor: Senhor, tu estás aqui? E ele deu aquele hino. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem pela manhã. Então Deus vai quebrar o silêncio na hora certa. Deixe Deus trabalhar. Lembre-se que se você se adiantar, vai estragar. Se alguém chega no casulo de uma borboleta e tenta antecipar as etapas e quebra o casulo,
A borboleta nunca vai virar borboleta. Mas se você esperar o tempo do Senhor, você vai ver que coisa linda. Quando ela sair do casulo, a perfeição de Deus. Muitas vezes, para Deus te colocar em lugares mais altos, primeiro é necessário te colocar em lugares mais baixos. Sabe por quê? Para te preparar. Para preparar o seu caráter. Para tirar as coisas que precisam sair de você. As coisas ruins que tem em nós. Então, muitas vezes é preciso ir para o lugar, o vale, o sofrimento, o deserto, para que a gente possa estar preparado para lugares altos. Para te preparar, para você não se enaltecer, não se orgulhar e assim se afastar da graça. Oh, aí é grave. Muitas vezes, Deus tira a gente daquele lugar de conforto e traz a gente para um lugar de desconforto, diminui a nossa patente para o nosso bem. Porque o que Ele quer para nós é mais do que aquilo que nós já estávamos. Ele quer algo mais alto, mais elevado. Mas para que você não se enalteça, Ele faz você conhecer o que é humilhação, até para você não sair humilhando as pessoas quando Ele colocar você no lugar que Ele quer para você. Para você nunca humilhar o seu próximo. Nunca se achar mais importante do que o seu próximo. E para que você, ao ver alguém numa situação difícil, você sinta a dor daquela pessoa. Você lembre que você esteve em Lodebar. Você lembre que você esteve no lugar que aquela pessoa está. Lugar de sofrimento, de dor. E lembrando disto, você vai valorizar aquela pessoa. Você não vai querer ser mais importante do que aquela pessoa. Então eu agradeço a Deus por lugares baixos. Louvado, exaltado e engrandecido é o meu Senhor. Porque Ele está me moldando, me ensinando os verdadeiros valores. Eu lembro muito bem do que minha mãezinha ensinava. Quando minha mãe faleceu, eu só tinha 15 anos. Então eu era mais nova do que 15 anos. Quando eu ouvia minha mãe falar que nós nunca devemos humilhar ninguém. Que nós nunca devemos zombar de ninguém. Se achar mais importante do que alguém. Não. Ela dizia, nunca humilhe alguém que você veja que está ali louco. Alguém que tem uma deficiência física. E no tempo que eu era menina, as pessoas zombavam dos homossexuais, que é erradíssimo. E minha mãe ensinou muito bem. E eu aprendi de minha mãe. Ela disse, nunca humilhe um homossexual. Nunca, minha filha. E eu aprendi a amar as pessoas, sem rotular. Sem rotular. Quando eu trabalhava, hoje eu sou aposentada, no meu ambiente de trabalho, quando acontecia que uma pessoa chegava, um homossexual, e ele se dizia, se humilhava, e eu sempre procurava mostrar a ele o valor dele em Cristo. Eu sempre procurava mostrar o verdadeiro valor dele e acordá-lo para a identidade dele. Porque ele chegava dizendo o nome feminino, sendo que ele era um homem. E eu olhava a identidade dele e dizia, mas o seu nome é fulano de tal dos Anzóis, dizia o nome completo. Esse é o seu nome. Esta é a sua pessoa. É isto. Não, eu sou não sei quem. Não, você não é não sei quem. Deus te fez Francisco tal de tal, José de tal de tal. Jesus te ama. E Ele quer te abençoar.
O que foi que houve? Não porque eu bati numa pessoa que foi e disse que eu era gay, não sei o quê. Mas você que está dizendo que é. É uma loucura tão grande, irmãos. É uma distorção de valores tão grande, é uma confusão tão grande. Tudo astúcia do adversário que coloca insatisfação no homem. Mas Deus, Ele sabe muito bem quando Ele fez você. Você é o que Deus fez. E pronto. Tudo que você precisa fazer alguma coisa para ser o que você pensa que é porque você não é aquilo que você está pensando. Você está precisando fazer alguma coisa. Quando você nasceu, o que você era? Pois você continua sendo. Não muda. E você será para sempre. Quando você chegar na glória, você é aquela pessoa que Deus fez existir. Então, quem nos rotula é o adversário de nossas almas. Então, eu aprendi a lição de criança. Eu nem conhecia ainda a palavra. Mas essa lição eu aprendi a amar e a respeitar todas as pessoas, independente de sua situação. Independente. Amar o meu próximo, como eu amo a mim mesma. É um exercício diário que nós devemos fazer. Até aqui. Amém, irmãos? Vamos orar? Hoje, irmãos, eu quero pedir oração por Maria de Fátima Gaudêncio Cavalcante, a cunhada de minha amada irmãzinha em Cristo, Betinha, Elizabeth, carinhosamente falando, Betinha. Maria de Fátima Gaudêncio Cavalcante, cunhada dela, está fazendo um tratamento de câncer e ela precisa de nossas orações, Maria de Fátima. Vamos orar por Maria de Fátima, vamos orar por Betinha também, por renovo espiritual. Gleice pediu que eu orasse por Betinha. E Gleice, minha irmã em Cristo, uma serva do Deus Altíssimo, uma das ministras deste ministério Despertar com Cristo. Ela sentiu esse desejo de pedir oração por Betinha. Pedir também oração por todas as famílias que estão em crise conjugal. Todas as famílias. Para que Deus chegue ali com cura espiritual, com libertação. Com o abrir dos olhos espirituais. Toda a família, todas as famílias. Pedir oração também pela saúde de Marluce. Outra pessoa que Gleice pediu oração por ela. Marluce. Marluce vai se submeter a uma cirurgia no joelho. E vai dar tudo certo, Marluce. Porque Deus, Ele já disse que está com você. E Deus quer te fortalecer, renovar a tua fé, te dar forças, coragem, porque vai dar tudo certo. Jesus é contigo. Amém. E eu quero pedir, eu quero clamar de Deus as consolações do Espírito Santo sobre a vida de Jandira e todos os seus familiares, porque o Senhor achou por bem recolher Graça Borges, a irmã de Jandira. Nós queríamos que ela se recuperasse, que ela fosse curada, que ela voltasse para casa. Mas o Senhor queria
que ela voltasse para a casa definitiva, para ele. E o Senhor a recolheu. Quando nós pensamos, mas não era o tempo, ela só tinha 71 anos. E a mãezinha dela tem 94. E é viva. E Deus abençoe que a mãe dela ainda viva mais. E que a mãe dela tenha saúde e forças de suportar a perda da filha. Só quem faz isso é o Espírito Santo. Quando eu perdi a minha mãe, quando eu tinha 15 anos, foi o Espírito Santo de Deus que me consolou. Eu sei o que é perder alguém que eu amo. Eu perdi já os meus pais. Perdi a relação, a convivência com os meus pais aqui na terra. Mas eu sei que eles estão nos braços do Pai. Como assim também Graça Borges está no seio de Abraão, nos braços do Pai. Muito bem feliz, sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento. É assim que tem na palavra de Deus. E eu creio nesta palavra. Ela é viva e eficaz. E que Deus conforte o coração dos familiares de Jandira. E fortaleça Jandira, aumente a fé de Jandira. Faça Jandira entender mais de Deus. Saber que Ele é o autor da vida. E que nós só estamos aqui até o momento que Deus quiser. Porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe porque Ele recolheu Graça Borges ontem. É assim. Ele está no controle de nossas vidas. E é bom andar com Ele. Andando com Ele, nós estamos seguros. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que nos guarda. Nos guarda, Ele nos guarda. Ele te guarda, Jandira. Ele guarda todos os seus. Ele vai fortalecer e renovar os filhos de graça. Todos da família. Todos receberão o bálsamo do Senhor. Mas não esqueça, Ele é aquele que te guarda, que nos guarda. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, como é bom saber que Tu nos guarda, que Tu estás no controle de nossas vidas, que Tu já preparaste um lugar para nós, que nós não estamos órfãos, não somos órfãos, porque o Teu Espírito Santo habita aqui na terra e todo aquele que Te busca Te encontra. Porque Tu estás conosco, Senhor.
Tu estás conosco aqui, Senhor, na terra. Nós te glorificamos e te agradecemos. Te exaltamos e te bendizemos. Sabemos, Pai, que tu estás no controle. Em tuas mãos santas e poderosas, Pai, nós entregamos estas vidas, Pai, que eu citei o nome. Fátima, cunhada de Betinha, a vida de Betinha, Pai. Marluce, Gleice, Pai, abençoa Gleice. Abençoa, Deus, abençoa todas as famílias da terra, Pai. Abençoa socorrendo as pessoas, Pai. As famílias estão em crise. As famílias precisam de Ti. Que o pai de família que abandonou sua família volte para casa. Abra os olhos deles, Pai. Aquele que abandonou sua esposa, seus filhos, volte para casa. Aquela mulher que, numa loucura, abandonou marido e filhos, volte para casa. Para que assim, Senhor, um dia eles possam voltar para a casa permanente que nós temos. Para que eles não se percam no adultério, Senhor. Chega, Senhor, nossas vidas. Chega sobre toda a terra, Senhor. E agora, Pai, visita aquelas pessoas que se acham sem nenhum valor. Mostra para elas, meu Pai, que elas têm um valor. Que o Teu Espírito, Pai, que tem um lugar nelas que precisa de ser preenchido pelo Teu Espírito Santo. Para que elas não se sintam assim, como esse rapaz, que achou que era um cão morto, ele disse. Um cão morto. Que as pessoas não se achem assim, meu Pai, mas que elas vejam os verdadeiros valores da vida e assim elas encontrem nelas o valor que o Senhor colocou nelas, instituiu nelas. Nós precisamos ter essa consciência que o Senhor nos fez existir, que nós temos uma identidade, nós temos um Pai que nos convida para sentar em sua mesa, um Pai que nos chama hoje, que nos tira do lugar de esquecimento, de Lodebar, e nos coloca no lugar de honra. Oh, meu Deus, eu clamo, Pai, que o Senhor venha reinar dentro de cada um de nós e sobre toda a terra, sobre todos os seres viventes, sobre toda a humanidade, que venha o teu reino, ó Pai. Que seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como nos céus. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu vos peço tudo isso que eu te pedi. Foi no nome dele. É no nome dele que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Ele está segurando em nossas mãos. E nós estamos protegidos por Ele. Creia tão somente. Deus, Ele quer te honrar. Você já tem muito valor diante de Deus.